Últimas notícias do São Paulo, dois jogadores do Tricolor valem mais do que todo o elenco da LDU. Trazer detalhes sobre os conselheiros dando uma cobrada no Casares por conta de um conflito de interesses. Bora explicar com mais detalhes essa história. O Morumbi pode ser palco da partida entre Santos e Corinthians? Eu vou te contar um pouco mais de detalhes e as inscrições do São Paulo para a Copa Libertadores da América. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Ferreirinha e Marcos Antônio valem mais do que todo o elenco da LDU. Os dois jogadores do São Paulo, segundo o Transfer Market, tá, todos os dados desta notícia serão do Transfer Market, os dois jogadores valem em torno de 8 milhões de euros, de acordo com o site que é especializado em valor de mercado e tudo mais. E aí só esses dois jogadores já valem mais do que todo o elenco da LDU. Eu vou te trazer alguns números. De acordo com o site, o elenco todo do São Paulo vale 89 milhões de euros, o que daria em torno de 559 milhões de reais. Os dois atletas juntos valem 16 milhões, o que daria 100 milhões de reais. Isso equivale a uma diferença de 438,3% de valor de mercado na comparação dos elencos. Os dois jogadores são os mais valiosos. Já na equipe equatoriana, e aí são dois jogadores para a gente ficar de olho, que são dois jogadores realmente bem promissores, e um deles tem um sobrenome que você vai lembrar um pouquinho. Na equipe do Equador, o ponta Brian Ramírez, ele vale 1,8 milhão de euros, ele é um atacante para ficar de olho, é um atacante que atua pelos lados do campo, é mais incisivo, principalmente na altitude, é um cara que é para se ficar de olho realmente, porque é um jogador que pode ser uma grande válvula de escape ali pelos lados do campo. E o Carlos Gruezo, que é filho, né, do Gruezo, que estava no São Paulo recentemente, sendo auxiliar do técnico Zubeldia. O volante, ele vale 1,5 milhão de euros, esses são os dois jogadores mais valiosos do elenco equatoriano, então é o São Paulo que tem um valor de mercado melhor, mas a gente sabe que isso não vai entrar em campo no fim das contas, até porque acho que o Marcos Antônio, por exemplo, vale bem mais do que 8 milhões de euros hoje, né? Acho que o Ferreirinha tá por esse valor, acho que uma venda de 8 milhões de euros acho que daria certo. Mas são os dois jogadores aí que valem mais até do que próprio todo o elenco da LDU. Isso que sem contar os outros jogadores mais promissores do São Paulo que saíram. Mas enfim, como é que tá a sua expectativa para esse confronto entre São Paulo e LDU? Tá chegando, já estamos na quarta-feira, o jogo é amanhã e a expectativa tá vindo. O São Paulo vai viajar nesta quarta-feira, né? Logo após o treinamento de quarta-feira, os jogadores vão se dirigir até o jogo contra a LDU. O Caleri deve viajar novamente, tá? O Caleri deve viajar com o grupo, vai fazer sua recuperação por lá, e aí ele deve dar esse apoio moral aí aos atletas. Como é que tá a sua expectativa? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. Aproveite para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos para os membros e também tem o nosso grupo lá no WhatsApp. Tem dois grupos, um que a gente, além de levar notícias e informações, a gente é um grupo mais de resenha, que a gente bate um papo, e um outro trancado, que a gente só leva lá informações para você que tá corrido aí no dia a dia, né? Não dá para ficar olhando vários sites, é só acompanhar o nosso grupo lá que você vai ficar super bem informado sobre o Tricolor Paulista. Tô te aguardando lá no nosso grupo de membros, beleza? Bora continuar trazendo mais informações sobre o Tricolor Paulista. O São Paulo vai ceder o estádio do Morumbi para o clássico entre Corinthians e Santos, ou melhor, Santos e Corinthians? Esse foi um rumor que foi bem levantado nos últimos dias, aí o Valentim Furlani trouxe uma informação e a gente confirmou do lado do São Paulo que até o momento eles não foram procurados sobre isso. Isso porque o São Paulo tem aquele acordo, né, com o Santos de utilizar em 3 oportunidades a Vila Belmiro e o Santos pode utilizar o Morumbi em 3 oportunidades também, já utilizou em 2. Uma no confronto contra o Juventude e outra no confronto contra o Vasco, então teria mais uma oportunidade de acordo com esse memorando, né, que as duas partes assinaram, os dois presidentes dos clubes de São Paulo e também do Santos, poderia mandar mais um jogo, e aí se criou-se toda essa especulação de que esse jogo poderia ser contra o Corinthians, mas pelo menos até o momento não procede. O São Paulo também confirma que até agora não foi procurado pelo Santos para pedir que esse jogo contra o Corinthians fosse realizado no estádio do Morumbi. O São Paulo ainda que não se fez valer desses 3 mandos de campo na Vila Belmiro, até no próximo domingo vai
lá para Santos, mas com o mando da equipe santista para enfrentar pela 24ª rodada o Santos, né, o jogo que vai acontecer no domingo às 8h30. E aí o São Paulo, e até trazendo um complemento, o São Paulo não trabalha com a possibilidade de até novembro levar os jogos para a Vila Belmiro. O São Paulo vai ter uma agenda de shows bem vasta em novembro e é bem possível que use ali 2 ou até 3 jogos entre novembro e dezembro lá no estádio da Vila Belmiro para poder realmente mandar os seus jogos até lá. Jogo de Libertadores, em caso passe e enfrente o River Plate, por exemplo, o São Paulo não cogita, em hipótese alguma, não jogar essa partida semifinal possível contra o River Plate no estádio, fora do estádio do Morumbi, mas em novembro e dezembro terá uma agenda de shows bem grande, será uma sequência de várias bandas tocando lá no estádio do Morumbi, e aí a expectativa do São Paulo é de contar com a Vila Belmiro em algumas dessas partidas para poder, né, ser mandante. Em Brasília não foi muito legal, ali o São Paulo não viu como muito positivo aquela ida no estádio do Mané Garrincha lá no início, né, do Campeonato Paulista, onde teve aqueles 2 jogos lá que o São Paulo acabou nem vencendo. Então o São Paulo tá olhando meio que um olhinho torto ali essa questão do Mané Garrincha e deve mandar alguns jogos aí no fim do ano na Vila Belmiro. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Continuando trazendo mais informações sobre o tricolor paulista, os inscritos do São Paulo para a Copa Libertadores da América, mais uma provável escalação. Aqui a gente vai fazer um misto aqui das duas coisas. Começando com a provável escalação, a gente vai confabular aqui 2 questões que o Crespo está preparando aí para essa partida. A primeira seria o retorno da dupla, Ferreirinha e Luciano, né, que seriam os 2 jogadores lá no ataque, e aí voltaria com a Rafael no gol. Na linha defensiva, Ferrarese volta, ele foi poupado na partida contra o Botafogo porque tinha jogado a data FIFA. O Arboleda deve retornar muito por conta da bola aérea. O Crespo entende que ele vai ser importante tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, e o Arboleda deve começar a partida. E o Alan Franco, zagueiro pela esquerda. O Cédric Soares e Enzo Dias, o Enzo deve voltar para a equipe titular. Aí começam as dúvidas, mas Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho devem começar a partida e o Luciano lá na frente. E aí vem a grande dúvida, Ferreirinha ou Pablo Maia? Com o Pablo Maia você povoa mais o meio de campo e com o Ferreirinha você tem mais uma opção lá no ataque. Acredito eu que ele vai acabar optando pelo Ferreirinha. Até tem uma opção do Rigoni, né? Se o Ferreirinha não estiver 100% disponível em condições para essa partida, o Rigoni pode acabar começando pela primeira vez, mas é mais ou menos esse esboço, essa ideia do técnico Crespo para a partida. São Paulo confirmou as 3 mudanças, né, que a gente tinha conversado ontem sobre essa possibilidade, e aí o São Paulo confirmou nesta terça-feira as 3 mudanças na sua lista de inscritos. Então vão sair o goleiro Jandrei, que foi emprestado ao Juventude, vão sair também o Lucas Ferreira, que foi vendido pelo São Paulo ao Shakhtar Donetsk, e vai sair também o Juan Tressoldi, que não teve seu contrato de empréstimo prorrogado, não houve um acordo para a extensão do seu vínculo. O São Paulo até tentou novamente a sua contratação, ele acabou indo para o Atlético Mineiro e está lá em BH junto com a equipe do Galo. E aí agora o São Paulo inscreveu os únicos 3 reforços da última janela de transferência. Estou falando de Mailton, estou falando de Rafael Tolói e também de Emiliano Rigoni. Os 3, obviamente, serão relacionados para a partida em Quito. O São Paulo viaja aí nesta quarta-feira e que volte, pelo menos, ali com um empatezinho, um assino, hein? Um empate, pô, acho que tá bom para todo mundo empate, hein? Um empatezinho, um assino, seria legal. É óbvio que a gente vai torcer, a gente espera uma vitória, né? Voltar com uma vitória seria surreal, mas um empatezinho, ó, já tá legal demais, não sei você, quero saber aí a sua opinião. Quer comida afetiva com qualidade, saudável e preço justo? Manda cá! A parceira aqui do nosso canal, que faz deliciosas marmitas, sucos doces, mini pizzas, torta, rapaz, é uma maravilha. Eu já não consigo mais viver sem Mandaká. Não é só publi não, tá? Eu tô gostando bastante. Né? Já tá fazendo parte do meu dia a dia e também da Flávia. A gente não vive mais um dia sem Mandaká, praticidade e qualidade. E aí agora pode se tornar rotina na sua casa. É só você usar o meu cupom Alexander nas suas compras. Aliás, na sua primeira compra, para você ganhar R$40 de desconto em compras a partir de R$150. Já comprou? Já usou o cupom? Não tem problema. Uso da mãe, da namorada, do filho, do esposo, do amigo, do chefe, do colega de trabalho. Faz um mutirão aí para você pescar informações ali. Aí você só bota ali o nome, o CPF da pessoa e o resto você põe seu, põe telefone, põe seu endereço. Aí você recebe na sua casa aí com um descontasse com R$40, meu amigo e minha amiga. Dá para você comprar bem na Mandaká. Então,
o link está aqui embaixo na descrição para você poder realizar a sua compra, tá? E aqui embaixo na descrição também tem o link da Ola Sport, o aplicativo mais completo sobre futebol e que tem jogos ao vivo também. Beleza? Bora fechar o vídeo de hoje? Conselheiros do São Paulo pressionam e querem esclarecimentos do presidente Júlio Casares sobre um possível conflito de interesses envolvendo a base do clube. Informação dada primeiro lá pelo Alexandre Griesbrecht, lá do Anotações Tricolores. A gente vai ler aqui a matéria dele, vai trazer um pouquinho mais de detalhes e alguns bastidores aqui sobre toda essa situação, para vocês entenderem um pouco mais o porquê de toda essa situação. Um grupo de 29 conselheiros do São Paulo, né, se reuniram e protocolaram um requerimento ali pedindo realmente, né, eles mandaram para o diretor executivo de ECG, que é o Roberto Soares Amelin, pedindo uma análise, mais detalhes e explicações sobre o que eles alegam ser um possível conflito de interesses envolvendo o Casares e o seu filho. Bora trazer um pouquinho mais de detalhes. O pedido se baseia na ligação empresarial entre o Juninho Casares e o próprio São Paulo. E o empresário de jogadores, o Aref Abdulatif, na verdade. O documento cita, né, o Programa de Integridade Tricolor, lançado em fevereiro de 2021, como propriedade da gestão Casares, com a promessa de implantar regras de compliance e fortalecer a transparência como princípio de conduta. Segundo o requerimento, considerando a divulgação da notícia comprovada por meio de documentos obtidos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, da sociedade envolvendo o senhor Aref, empresário de jogadores de futebol, e o senhor Júlio Casares César Filho, filho do presidente Júlio Casares, na empresa dos Pets Comércios e Serviços para Animais LTDA, desde o dia 5 de dezembro de 2019, o que ao menos em tese pode se configurar conflito de interesses. O que acontece disso? Por quê? No início da gestão Casares, né, essa empresa agenciava apenas um jogador. E desde então, segundo o documento, 21 atletas das categorias de base teriam passado pelo São Paulo que eram dessa empresa. O Maioli, o Gabriel Tchelin, o Gui Lanza, o Davi Jesus, o Jorginho, o Davi Stênio, o Biel, o Pedro Ícaro, o Fernandinho, o Jorginho Albuquerque, Murilo Consimo, Miguel Bernardo, Netinho Alves, Davi Fraga, Pedro Simões, Miguel Francelino, Fernandinho Cabral, Felipe Silva, Daniel Arthur Freitas, Dudu Vória e o Pietro Tubarão. Para vocês verem, por exemplo, nenhum desses jogadores acabou vingando dentro das categorias de base do São Paulo. E aí, o texto também revelou que o AK Esportes recebeu R$208 mil em comissões do São Paulo recentemente, valor por conta da contratação de atletas. Inclusive, essa ligação começou em 2023 entre o presidente Júlio Casares e também essa empresa, o Dos Pets. Ela era inicialmente uma empresa de cuidar de animais, né? Tanto é que na própria razão social colocava lá animais LTDA e tudo, porque era uma empresa voltada. Só que aí houve essa mudança da empresa e aí houve naturalmente o crescimento do faturamento e esse envolvimento aí com as categorias de base do São Paulo. Então agora o presidente Júlio Casares vai ter que explicar, o São Paulo vai ter que explicar toda essa situação. Um dos principais jogadores representados pela empresa é o atacante Maioli, que tinha contrato com o São Paulo recentemente e acabou sendo negociado com o Apoel. A empresa rebateu que qualquer suspeita, alegando seus contratos são firmados de maneira idônea e que estava longe de ser a empresa com mais jogadores no São Paulo. Enfim, é um caso onde o São Paulo vai ter que se explicar, a gestão do Casares vai ter que explicar algumas questões, porque pode envolver aí um conflito de interesses, já que consta o presidente do São Paulo é o presidente Júlio Casares e o seu filho, Juninho Casares, estaria envolvido aí com essa empresa junto, aliada a esse empresário de jogadores. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato o que isso pode gerar. Beleza? Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro, eu tô te esperando, rapaz. Se não tá aparecendo o botão de membro aí, seja membro, aqui embaixo na descrição tem ali a playlist. Só clicar aí na descrição, pum, ver mais, vai aparecer lá os links para você, da Mandaká, da Ola Esportes. Na Ola Esportes você dá um clique, na Mandaká você faz o seu pedido e não seja membro, ali você vai para a nossa playlist e lá você vai poder se tornar membro deste canal.
Beleza? Um abraço pra todo mundo. Boa quarta-feira. Tá chegando. Quinta-feira.